Como militante do grupo Os Irredentos, estou aqui no Rio de Janeiro para participar dessa atividade feita em conjunto, em parceria com os companheiros Grupo Cultural dos Irredentos de Maricá e em parceria com a Prefeitura, dessa atividade, da primeira apresentação de um documentário latino-americano dentro de uma perspectiva revolucionária, e dizer que isso faz parte de um projeto estratégico dos Irredentos, que é resgatar a história dos movimentos revolucionários na América Latina, principalmente da década de 50. E esse trabalho nós estamos fazendo não só aqui em Maricá, nós estamos dentro das nossas limitações como grupo, fazendo em todo o Brasil, conversando com a juventude, principalmente a juventude, alguns camaradas da nossa geração, no sentido de organizar e junto criar, contribuir para a formação de um projeto revolucionário diferente, um projeto revolucionário que seja capaz de resgatar a história e o legado não só do Brasil, do camarada Marighella, do camarada Lamarca, do camarada Prestes e de todos aqueles guerrilheiros que participaram no Araguaia, que morreram no Araguaia, que morreu o camarada da LN, do PCBR, de todas as organizações revolucionárias, porque se existem os comandantes, porque existiam os guerrilheiros que combateram. E na América Latina, no Uruguai, do Raul Sendic, de vários camaradas, na Argentina o camarada Santuccio, e outros camaradas, na Guatemala o camarada Túcio Lima, em todo o continente, Camilo Torres, Marulanda, todos esses. Então essa é uma das tarefas que os Irredentos assumiu, de resgatar a história, como o Júlio colocou, para formar memória, porque se você não tem conhecimento da história, você não pode projetar o futuro. Então eu só queria concluir dizendo que nós estamos já também pensando em 2018, qual vai ser as atividades dos Irredentos em 2018, projeto de lançar livro de companheiros que tiveram posição destacada no movimento revolucionário da América Latina, como o Túcio Lima, como o Sabasa no Uruguai, e fechar dizendo que a nossa tarefa no legado das organizações revolucionárias, até no slogan, que é lutar ou vencer, lutar ou morrer pela América Latina socialista. Nós estamos começando então mais um dia da primeira mostra de cinema latino-americano de Maricá. É uma organização e idealização do Grupo dos Irredentos, em parceria com a Prefeitura de Maricá e o apoio do nosso sindicato SEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro. É um prazer muito grande estar realizando isso neste local, neste local que é o CEL, que é um espaço popular, é um espaço onde as pessoas aqui têm acesso, acontecem várias atividades. E hoje a gente vai ter, além dos grandes cineastas, nós vamos ter também uma série de alunos da oficina de cinema de Maricá, cujo Vavá é o professor. E vamos ter algumas mesas de debate. Hoje a gente vai ter, vamos começar com o filme do João Vitor. Vamos ter uma mesa de debate relacionada à questão do negro, onde a gente vai pegar dois filmes importantes também, além do filme do Mateus, que o filme do Vavá, que é o Caso do Valonga, Sangue da Terra. Vamos falar sobre Liberdade para Rafael Braga e vamos pegar o perfil carioca do negro, Vamos falar também sobre uma questão importante, que é a questão da terra e a criminalização dos movimentos populares, através do filme do Patrick Granja. E vamos ter uma mesa de debate também. E vamos finalizar o dia de hoje com a grande estrela nossa, que é o Carlos Transato. E vamos apresentar o Carabina M2, uma arma americana, China Bolívia, onde a gente vai tentar falar um pouco, não só do Guevara, é claro, fazendo uma homenagem ao Che Guevara, mas todas as tentativas de libertação dessa América Latina.
a questão do Guevara e a história de Cuba e outras histórias que nós conhecemos, foi mais uma história. Cuba foi uma história que venceu. Mas nós temos, a nível de América Latina, várias outras tentativas, várias outras lutas de libertação que também não são faladas, que também não são ouvidas, né? E a história não conta. Então a gente gostaria aqui hoje de resgatar alguns personagens da história, como Mário Roberto Santucci, presente, que foi uma dos principais guerrilheiros a nível de Argentina e foi morto duramente em 76 pela ditadura da Argentina. Então, o momento do Pronzatto, o momento do Che, é para nós homenagearmos não só o Guevara, que é o nosso, morreu novo, né, muito novo, mas também todos esses que tentaram libertar Nuestra América, da tentativa da gente ter uma pátria grande. Então, sejam bem-vindos. Ocorre um distanciamento do que o curta que eu fiz, o System. O tema dele é um pouco diferente, né, da questão de hoje, né? Foram mais curtas com a temática de dar voz aos negros, e eu acho imensamente importante. Tanto o curto do Rafael Braga, como do meu amigo Matheus, o do Vavá também, foram muito informativos e achei bem importante. É muito legal, achei que foi legal ter começado com um curto experimental e depois dar voz para temas mais sérios, assim. Mas foi um prazer imenso estar aqui mostrando o trabalho e agradecer a cidade está ajudando aos jovens realizadores a ter esse espaço. Eu acho bem interessante, queria agradecer de novo. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Marinho e eu trouxe curta Crônicas de um Carioca. Foi um curta que eu fiz para retratar o tema, que era a carioquice, que era o tema do festival que o curta participou e ganhou, aliás, menção honrosa. E eu queria retratar o dia a dia desse carioca, vendedor de panos. Eu espero que com a história dele, com o cotidiano dele sincero que eu filmei, foi um curta documentário, eu pude causar em vocês ao menos uma reflexão sobre o sorriso no rosto dele, apesar do trabalho exaustivo que é vender panos. Espero que vocês tenham gostado e foi um prazer ter passado esse curto de 2015 nessa mostra latino-americana. E eu gostei de todos os curtas. O do meu amigo foi experimental, deu uma introdução diferente. E os outros também gostei muito também, que é com um retrato histórico, um resgate aí, que eu, aliás, não sabia, foi muito bom. Foi uma informação nova que eu não tinha descoberto. E sobre também o retrato, né, do Rafael Braga, que eu também não havia também, não sabia também. Foi uma descoberta. Isso é muito interessante para o documentário, conhecer um pouco das histórias e ter uma informação e refletir sobre elas também. Obrigado. Bom, boa tarde. Como realizador desse documentário sobre Rafael Braga, na verdade o que eu busquei nessa história foi, de fato, deixar que ela fosse contada na primeira pessoa. Eu acompanho o caso do Rafael Braga desde 2013, quando acontece a primeira prisão, durante as manifestações de junho, e de lá para cá eu vi muita coisa sobre Rafael Braga na mídia impressa, muita coisa nas redes sociais, mas sendo apresentada por especialistas em segurança pública, em questão de combate ao racismo, mas eu não tinha visto ainda nada na primeira pessoa. A gente fala muito de Rafael Braga e poucas pessoas sabem até mesmo qual é a fisionomia de Rafael Braga. E quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, a primeira dificuldade que eu tive foi como entrar em Bangu 2, né?
Então eu já estava mergulhado na história. Eu moro em Brasília e tenho uns amigos que fazem parte da campanha Rafael Braga, Liberdade para Rafael Braga, e mesmo tendo, né, alguns contatos, ainda assim não era possível realizar o trabalho, mesmo com toda a ideia na cabeça. Aí foi quando, né, eu fiz uma articulação na Câmara dos Deputados junto à Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Eles se interessaram pela pauta, até porque eles já tinham atividade no Rio, coincidentemente no mês de julho, agora de 2017, e também, né, pela relação mais estreita que eu tenho com o mandato da deputada federal Benedita da Silva. Ela também na mesma hora se interessou e falou assim, vamos sim, vamos fazer esse trabalho juntos, né? E aí foi quando a gente sai de Brasília, vai para o Rio, estava tudo certo, e mesmo no dia de gravar, a gente, na hora de entrar com os equipamentos, a gente teve dificuldade de fato, porque os funcionários não estavam permitindo, mesmo com autorização. Então a gente passou mais ou menos 40 minutos ainda assim para entrar em contato, até mesmo com o secretário de Segurança do Estado, para que ele liberasse o nosso acesso. Aí sim, foi quando a gente conseguiu participar da audiência e fazer esse registro que vocês assistiram, do próprio Rafael contando a sua história, né, que para mim era o mais importante. Muitos me perguntaram, por que você não colocou a opinião do juiz que negou as testemunhas, por que você não colocou a opinião do policial? Não, eu queria realmente um trabalho em que ele e a mãe, né, na verdade, as maiores vítimas dessa justiça seletiva, racista, preconceituosa, e então eu fiz esse contraponto contando a mesma história, a mãe falando da tragédia dentro da família e ele, né, na primeira pessoa, contando esse caos que ele vive desde 2013. Chorava direto. Eu acho que, além de ter um filho que não é bandido, que sabe que não é, e ser condenado como um traficante. Então, o objetivo foi esse, assim, deixar que ele contasse na primeira pessoa. Até o nome, eu pensei também em colocar eu, Rafael Braga, alguma coisa assim. Mas eu falei, não, acho que aí sim eu tenho que linkar com a Liberdade para Rafael Braga, porque muitos não conhecem a história. Quem conhece, conhece pouco e acha que já foi até solto. E agora, recentemente, quando ele contraiu a tuberculose, por uma negligência do Estado em não conseguir conter um surto de tuberculose que existe hoje nas penitenciárias do Rio de Janeiro, ele, na verdade, foi liberado para ir para casa de se tratar, né? Tanto é que a gente fecha falando justamente isso. Mas assim que ele se curar, o futuro dele é certo. Ele pode voltar a qualquer momento para Bangu 2. E pode voltar a qualquer momento a ter outra doença. Então, na verdade, analisando isso com pessoas do Instituto de Defesa de Direitos Humanos, né, o pessoal que deu muita força para a produção também desse doc, meio que o Estado está num beco sem saída, porque Rafael Braga hoje já tem uma imagem, uma exposição, né, em âmbito até internacional. Então, matá-lo não vão diretamente, mas de repente a saída para eles, né, no caso o Estado, é deixar que ele morra com alguma doença, né? Então existe esse receio muito grande. Então, mais do que nunca é necessário que se continue a campanha, se intensifique a campanha e que as pessoas possam conhecer mais a história e apoiar mais a história, porque é isso, né? O futuro dele está muito incerto mesmo, né? Pela questão da liberdade individual dele e pela questão de saúde também. Então o objetivo é esse. Não por acaso eu moro em Brasília, estou aqui em Maricá, justamente para ocupar esses espaços, né? Porque o meu objetivo, depois do vídeo já finalizado, sempre foi esse: divulgar ao máximo essa história, para que as pessoas tenham mais acesso, tenham mais conhecimento. E eu não tenho nenhum problema em liberar o vídeo. Então quem se interessar, quem quiser depois, passa para a coordenação da organização do evento, que eu mando o link e não tem problema. Eu quero que esse vídeo alcance mais e mais pessoas, que é uma forma mínima, né, que eu encontrei de contribuir com essa causa. Então é isso, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Obrigado por assistirem, né, o meu documentário, que eu fiz em 2011, com grande paixão, com pouco dinheiro e com uma missão, né, de realizar, porque
a obra estava num processo muito acelerado, não estava no cronograma, né, esse processo do Valongo, então eles tiveram que parar as obras, né, do caso da zona portuária. Foi naquele período das obras das Olimpíadas, da Copa do Mundo, então tinha muita pressa, né, em terminar aquelas obras. Então eu tinha que registrar, né, aquele achado dos meus ancestrais, dos nossos ancestrais, né, que estavam ali representados. Então eu resolvi fazer um mutirão de artistas, de correr atrás daquilo que poderia ocorrer, de produtoras que poderiam estar sanando equipamentos e autorizações. Tive a honra de ter o Luz Melodia participando e, enfim, eu senti que fui um escravo numa boa, porque realmente eu me escravizei para fazer esse filme, num sentido assim de terminar, né? E participei do Festival do Zosam Bubu também, que é outro grande amigo, parceiro que já partiu, e não esperava essa carreira do documentário, porque ele foi feito de uma forma que eu tinha que registrar por necessidade, né? Pelas próximas gerações perceberem que realmente foi encontrado. E no final do processo todo, eu me surpreendi pela qualidade em relação aos atores que eu também convidei, sem ninguém recebeu cachê, né? Foi tudo um acordo de parceria, de vontade, de amor, né? E teve a estreia no Odeon, também não esperava essa estreia no Odeon, foi uma surpresa para mim participar do Festival África, Caribe e Brasil, Estados Unidos. E depois foi para a Alemanha, criou uma carreira do documentário que eu não esperava. Eu pensei que fosse ficar uma coisinha ali, exibir para os amigos e parentes, mas ele realmente saiu das minhas mãos, né? Ele foi para o mundo, né? E acho que era isso mesmo, né? Acho que a minha missão era realmente realizar e libertá-lo, né? Para que todo mundo pudesse perceber a quantidade de toneladas que estavam enterradas ali na zona portuária. Optei em fazer o doc-drama, né, que é essa mistura de entrevistas com dramatização, e não era um longa, era para ser um curtinha, né, e as coisas foram aumentando, as pessoas foram chegando e eu não dizia não para ninguém, eu sentando, e arrumei também um editor muito louco, um amigo meu também, que ele falou assim: você tem muito material, que eu vou reduzir isso. Vamos tentar. E foi editando, foi reduzindo e chegou a esse resultado, mas era muito maior, ainda tinha muito material ainda para colocar, mas tive que limpar. Não esperava também que ele fosse renascer novamente agora em 2017, foi em 2011, mas eu vejo que toda hora ele vem à tona, mesmo com a minha vontade ou não, ele retorna, né? Então que ele está vivo, né? Então acho que isso também é um fator muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, né? Tem alguns defeitos técnicos devido à falta de dinheiro mesmo, mas acho que ninguém percebeu tanto assim. E obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Tassi, sou professora da rede pública estadual. Que bateu uma tristeza, sou funcionária do Pezão. Viajei agora. E também fui professora em nível universitário. Por 13 anos eu fui professora das Faculdades Integradas Maria Tereza na disciplina de folclore, dança e recreação e jogos. E isso me ajudou muito, impulsionou muito o trabalho que eu já vinha fazendo dentro dos movimentos sociais, dentro do movimento negro, onde eu começo no final da década de 70 no IPCN, no Instituto de Pesquisa para Culturas Negras. Depois eu passei pelo CETRAB, hoje em dia sou ativista do MNU, Movimento Negro Unificado. E eu vou um pouquinho falar do outro lado. Eu faço uma palestra, que aliás vou apresentar na terça-feira lá no Rio,
que eu chamo de... ela é inspirada no trabalho do Frei Davi, que é da Educafro, onde a gente fala da Lei Áurea, a Lei de Cotas. E, na verdade, a gente não começa na Lei Áurea, até porque a Lei Áurea, quando foi assinada, só 5% dos negros eram escravizados. A maioria já era negro de ganho, como a gente chama o negro de ganho. E o Frei Davi, ele coloca de uma forma muito precisa e muito objetiva os 7 atos, ele chama o jogo dos 7 atos, onde vários atos, né, várias leis, vários fatos históricos acontecem para que se mantenha o negro nessa exclusão. E com o documentário do Vavá, que é meu amigo pessoal, a gente conversa sobre essas coisas. Isso é muito mais grave do que se pensa. E às vezes eu sou um pouco contundente nisso, porque eu acho que, eu penso que certas coisas elas precisam ser colocadas de uma maneira clara e objetiva, se é que a gente está querendo realmente promover um avanço. Quando o Frei Davi coloca a Lei Áurea, quando ele coloca a Lei dos Sexagenários, que foi uma lei criada para se livrar do negro que já tinha produzido por tanto tempo e tinha envelhecido e ninguém sabia falar o que fazer com ele, isso é uma coisa que a gente tem que refletir. A Lei do Ventre Livre, que na verdade acaba produzindo os primeiros meninos de rua, os primeiros menores abandonados, é uma outra reflexão que tem que ser feita pela sociedade, especialmente pela comunidade negra. Né? De que a gente está falando, gente? Eu acho que é muito simpático quando as pessoas dizem: eu não sou racista, porque meu tio era racista, o meu melhor amigo é um negro. É muito simpático, mas a gente está falando de uma coisa muito séria chamada exclusão. E a gente tem que começar a ver isso no nosso dia a dia. A gente ainda tem esse reflexo que veio de África, porque o que foi mostrado ali, o negro chegava debilitado, né? Escondeu-se a história de resistência, mas pô, vamos combinar, o cara chega em condições subhumanas, não domina a língua, não conhece o lugar, vai resistir como? Quando ele começou a ter um certo domínio disso aí, começou a ocorrer quilombo. Então esse é um quadro que se reflete, né? Um quadro que se propagou. O índio se adaptou à escravidão, o negro se adaptou à escravidão e o índio não. Isso é apenas um dos fatores que a gente tem que analisar como destruição da identidade e da autoestima. Eu me adapto à escravidão, eu sou bom para o trabalho, eu não tenho história. E como eu estava falando dessa questão das etnias que já não se entendiam em África, eles já se desentendiam sim dentro dos navios negreiros, e esse desentendimento ele foi fomentado aqui. Uma das consequências disso é, por exemplo, nós ainda hoje temos movimentos negros que não se entendem. Eu posso dizer isso com toda segurança porque passei por muitos deles. É preciso que a gente, como negro, passe a promover o diálogo entre nós. Nós precisamos voltar a nos entender, para que a gente possa enfrentar esse fator de exclusão. E o que é um fator de exclusão dentro da realidade hoje? Como eu coloco nessa palestra, uma ponta e a outra ponta. Vamos à primeira ponta. 75% dos presidiários da população carcerária é de negros e pardos. 68% dos ocupantes de comunidades carentes são os negros e pardos, disputando agora com os nordestinos. Trabalhos subalternos exercidos em pelo menos 59% dos seus servidores. 77% dos meninos de rua envolvidos com o crack, negros e pardos. Isso se a gente não quiser prosseguir, né? Para não prosseguir, para não me alongar muito. Agora vamos à outra ponta. Neurocirurgia, elite da medicina. Quantos aqui conhecem o neurocirurgião branco, negro? Diplomatas. Nós não somos um país mestiço,
não somos um país negro, não representamos 53% da população brasileira, ora, então nada mais natural que houvesse um representante dessa população negro, que fosse um negro. Existe um diplomata brasileiro negro. Dentro do próprio Congresso, quantos representantes nós teríamos? Então existem estatísticas que a gente nem discute nesse momento, porque a gente precisa chamar a sociedade a uma reflexão e ver até que ponto essa libertação realmente ocorreu, se é que ela ocorreu. A gente pode dizer até pela sala aqui, as pessoas que estão refletindo sobre isso. A gente pode ver pelas universidades. As universidades públicas, a USP, por exemplo, até agora não implantou a lei de cotas. A Unicamp, recentemente, a pioneira nisso, se não me engano, foi o UFRJ, a UERJ, seguida depois da UFRJ. Então, do que nós falamos agora e que a gente tem que refletir é exclusão. Então, nessa semana, nesse mês, eu convoco a população, não a consciência negra, mas a gente deve começar a pensar na consciência branca. Porque eu posso dizer isso com toda firmeza por experiência própria. Nós ainda não temos aquela, eu não vou dizer tolerância porque é uma palavra que me incomoda um pouco, mas ainda incomoda muita gente um negro num cargo de direção, um negro no cargo de comando. Analisemos as nossas Forças Armadas, por exemplo. Analisemos as nossas escolas públicas. Repito, posso dizer com conhecimento de causa que aceitar ainda o negro em cargo de comando é uma situação complicada e que a sociedade branca tem que começar a refletir sobre isso. Então eu poderia me estender aqui, né? Mas eu começo por essa chamada população, por essa chamada a essas pessoas que a gente sabe, nós não queremos ser movimento negro, que se limitam a ficar acusando pessoas brancas disso ou daquilo. E a gente até entende, pessoalmente entendo, até porque o pai dos meus filhos é branco, que esse não é o caminho acusatório, o caminho apenas de troca de acusação. Porque a gente sabe que isso não vai levar a nada, e eu, quando aponto um amigo que é branco e que ele se ressente, pô, mas eu não tenho culpa disso, não tem mesmo. Mas então a gente vai partir de onde? Daqui para frente, o que vamos fazer? Como é que a gente vai caminhar para que realmente haja um entendimento e, acima de tudo, respeito? E como é que a gente vai realmente mudar um sistema que continua sendo perverso, sim, e que racismo há que ser entendido? Racismo é um negócio, como outro qualquer. Racismo tem muito mais a ver com mão de obra barata do que com a cor da pele propriamente dita, ou com a textura do seu cabelo, ou com o redondo ou quadrado ao longo do seu nariz. Então, se nós começarmos a pensar isso, porque a criança ela não nasce assim. Eu vou até passar uma experiência que eu vi no Mercado Princesa alguns anos atrás, e eu, como professora de recreação, aquilo me chamou a atenção porque eram crianças. Eu adoro ver pureza de criança, né, nessas coisas. Eu estava numa situação aqui na fila, no Princesa, e havia uma menina chinesa com uma voz chinesa e as duas não falavam português. E veio uma menina lourinha correndo pela... Caraca, aquela garota era o cão chupando manga. A lourinha. Ela correu pelo mercado, derrubou, pegou carrinho, empurrou, pegou cestinha, botou na cabeça. E eu apreciando aquela criança, ela correu, chegou para a chinesinha e falou assim: vamos brincar? E a menina não foi, porque não estava entendendo a proposta, mas você via a disposição daquela menina. Aí eu não entendeu, então a garota foi embora, correu, daqui a pouco ela voltou de novo: vamos brincar?
E a menina chinesa olhando assim, o instinto dela dizia, pô, isso aí tá me cheirando a coisa boa. Na terceira vez, a garota correu pelo mercado, chegou assim, olhou para a chinesinha, pegou pela mão e levou. A criança, ela não tem, ainda não se contaminou com todos esses conceitos e preconceitos, né, que são incutidos no nosso dia a dia. Entende? É nessa criança que a gente tem que atuar, e é na autorreflexão. Quando a Márcia, na sua fala, já pude assistir algumas palestras da Márcia na Semana Cultural lá na escola que nós trabalhamos junto. Enfim, fizemos um trabalho também em relação à consciência, né? Que ela chama de consciência branca, consciência negra, né? Consciência, uns dizem consciência humana, né? Humana, né? E o que eu acho interessante nessa questão, que não é só a cor da pele, né? Talvez o genocídio cultural. Eduardo Galeano costumava falar que nós somos turistas de nossa própria cultura. O lugar de memória no Brasil ainda é muito complicado. E quando é memória negra, enfim, é desesperador que construíram um centro da cidade inteira durante os anos passados, e agora em 2006, será que só em 2006 encontraram algum resquício? Né? Ou aquilo foi passado por cima como rolo compressor, né? Colocados construções por cima sem valorizar esse tipo de memória. Então, o Brasil falta memória para esse tipo de coisa, para o negro, para todos os tipos dos excluídos. Tá? Então, gostaria de finalizar abrindo essa roda de conversa. Alguém? Paulo Gomes? Bom, vou procurar ser breve aí, cumprir os 2 minutos e cumprimentar os documentaristas aí sobre os filmes do Carioca, sobre Rafael Braga, o outro lá também, nosso companheiro. E me chamou a atenção a questão da questão do Rafael, que eu também acompanho desde que ele foi preso nas jornadas de junho de 2013, que na verdade se confunde a questão do Rafael com a questão do filme do Vavá, na questão do negro e do pobre, né? Porque Rafael foi condenado a 11 anos e meio de cadeia por ser pobre e por ser negro e ser morador de rua. Quer dizer, o Estado brasileiro, de uma forma covarde e arbitrária, cometeu uma injustiça abominável, sobretudo, e ainda o mantém preso, né? De forma que Rafael é um preso político. Mas a questão do negro, me parece que ela está inserida dentro da questão. O racismo existe, eu acho que o preconceito está aí violento na sociedade brasileira. Acho que a professora colocou bem a questão em que algumas... você vê, grandes empresários, não existe, porque houve a escravidão e os negros foram jogados pelo menos eles tinham que comer como escravo e tinham de morar. E fizeram a alforria, a princesa Isabel na pressão, já porque só tinha 5%, eu desconhecia esse dado estatístico, e eles ficaram aí sempre sem comer, sem ter onde morar, e terminaram morando por aí, né? Condições as piores possíveis. Mas eu acho que é a questão do sistema capitalista também, porque veja o exemplo da Cuba, por exemplo. Eu estive em Cuba e percebi que a questão lá, o negro foi muito prestigiado pela Revolução Cubana. E até tenho a impressão, não tenho certeza, mas analisando e vendo, conversando com alguns observadores da questão de Cuba, que Cuba ainda se mantém lá, ainda um pouco, acho que devido ao apoio da raça dos negros, que apoiam o governo cubano, a Revolução Cubana, porque eles antes da Revolução, eles eram completamente segregados, quer dizer, o negro não tinha acesso a uma praia, ele não tinha acesso, era totalmente isolado, né? Quer dizer, então, a minha visão é de que eles hoje veem o seguinte: se isso aqui voltar ao passado, a dominação dos Estados Unidos, que fica ali a 100 quilômetros dos Estados Unidos, em que as praias eram frequentadas pelos ricos e brancos norte-americanos, eles vão dizer que vai virar e nós não vamos também mais ter acesso a isso. Então, eu acho que eles tiveram um papel importante, e a Revolução Cubana prestigiou os negros em altos postos, tanto no Partido Comunista, como nas empresas estatais, e ali médicos, professores,
Isso em Cuba não acontece, como ela citou aí, a questão da elite da medicina, da cirurgia plástica, da cirurgiões. Você vê muitos cirurgiões lá em Cuba negros. Então, eu, por exemplo, conheço uma família. Está me dizendo aqui a professora Sandra que a religião oficial em Cuba é a santaria. Claro que houve uma diferença grande, porque você vê, os negros que foram escravizados para os Estados Unidos, eles lá entraram para a Igreja Batista, uma boa parte, uma grande maioria. Tanto que a resistência lá contra a escravidão, elas surgiram nos púlpitos e nos cultos, quer dizer, aqueles protestos, através daqueles cantos, quer dizer, e aqui, os que vieram para o Brasil, uma boa parte entrou na questão da macumba, do espiritismo, que já era característico da África. E em Cuba também se mantiveram na santeria, que é uma variante desse espiritismo, né, de uma forma. Então, a questão, eu conheço uma família, como eu estava dizendo, que diz o seguinte: se é um negro bonito, tem os dentes bem postos, bem vestido, elegante, eu acho que está tudo bem. Agora, se é um negro sujo, um negro que vive aí abandonado e tal, este não. Então você vê que tem um componente político, ideológico. Então eu acho que uma solução da questão do negro, além da luta específica contra o preconceito e contra o racismo, é a luta para destruir esse Estado capitalista aí, que está podre, horrível, e que tem que ser substituído por um Estado voltado para uma questão mais humana, e que só o socialismo, acho que resolveria definitivamente essa questão do negro. Obrigado. Concordo com o Paulo, passa por classe. Que tal, o negro, quando ele consegue uma ascensão social, ele ainda sofre racismo. Tá aí esses fascistas que tem na internet aproveitando para atacar os globais, né? Não só os globais, né? Mas, mesmo assim, de maneira geral, aquele negro, aquele pobre, a classe, assim como o homossexual acontece a mesma coisa, né? Quando o homossexual é pobre, ele sofre bem mais do que um homossexual rico, né? Com a profissão mais respeitada pela sociedade. Léo, eu só queria acrescentar aqui a professora, que é o seguinte, você vê, professor, que as penitenciárias, quer dizer, a maioria dos presidiários jovens, eles são negros e são de periferia. Sim. Quer dizer, reflexo dessa política racista que nós temos. Porque a própria polícia, você vê que a nossa polícia do Estado do Rio de Janeiro é racista. Eu ouço muitos comentários que se há uma blitz dentro de um ônibus, por exemplo, ou domingos, aqueles ônibus que saem da Zona Norte para Copacabana, aquele 474 que vem do Jacaré até o Leme, quando a polícia faz a blitz, às vezes um policial negro, ele vê ali dentro do ônibus um negro e um branco, ele vai em cima do negro. Obrigado a todos e todas que participaram dessa mesa. Los acondicionamos junto con él en las tapas. Todavía por razones de seguridad no se puede decir. Ese chico de aprecio. A minha proposta seria a gente fazer uma discussão em torno da questão da terra, né? E a nível de América Latina, não só o Brasil, mas a América Latina, e esse projeto, porque eu acho que muita luta nossa aqui, a nível de Brasil, está inspirado nessa luta, né? Que o Tia travou. Então eu vou dar a palavra para o Patrick falar o que desejar sobre o filme, mas também abrir um debate em relação às nossas lutas, Brasil e América Latina, tá bom? Eu acho que, primeiro que eu acho que os filmes se complementam, né? Acho que o filme do Pronzato é um filme que não é só para contar a história, né, Pronzato? É também para debater as limitações do processo e as vitórias e os fracassos que toda luta tem, como a luta do Che teve também.
uma luta vitoriosa, na minha opinião, de uma maneira geral. Mas eu digo que os filmes se complementam porque, de uma certa forma, na luta de classes, tanto camponeses quanto operários, quanto intelectuais progressistas, assim, a gente vai aprendendo a lutar, né? Não tem uma fórmula, cada país tem uma realidade, um aspecto cultural específico, uma maneira de digerir a teoria revolucionária. E eu acho que, de certa forma, a luta da Liga dos Camponeses Pobres, a luta no campo de uma maneira geral, né, que não é uma luta específica de um movimento só, no campo hoje existem vários outros movimentos aí em luta, é uma luta que amadureceu da Revolução Cubana, da Revolução do Vietnã e de todas as revoluções proletárias que aconteceram pelo mundo. Então eu acho que, por exemplo, uma limitação da luta revolucionária na Bolívia, que foi colocado no trecho do filme como foquismo, né, e a ausência em um determinado momento de diálogo com as bases camponesas ali da região da Bolívia, é uma coisa que outros movimentos em outros lugares do mundo, inclusive da América Latina, têm tentado superar, né, avançar nesse sentido. Então eu acho que a luta que eu, e foi uma coisa que eu documentei e presenciei que revigorou o meu ânimo, né, que foi ter ido nessa área revolucionária lá em Xinguara, no sul do Pará, porque a gente aqui o aparelho de informação do inimigo, né, os grandes meios de comunicação, eles servem não só para propagandear o fascismo, né, e para legitimar a opressão do Estado, mas eles servem também para nos amedrontar e para desestimular os lutadores do povo, né, para mostrar que a nossa luta é uma eterna instigação de gelo. Então a gente, só quando a gente chegou lá, a gente viu a importância de fazer esse filme, O Terra e Sangue, e não ser um filme meramente que fala a respeito de um massacre, como a gente também viu a oportunidade de trazer para a cidade, do campo, um elemento para revigorar o nosso fôlego, o nosso ânimo, a nossa vontade de lutar, porque eu tenho visto os companheiros assim muito desanimados, sabe? Porque olha só, a gente lutou tanto e olha que ponto a gente chegou, né? Essa escalada fascista que a gente está vivendo hoje no país. E eu acho que às vezes o que falta pra gente porque é até difícil, né, eu conseguir, através de um filme, transmitir o sentimento nosso ali, né, mergulhados ali naquela experiência, ali, no momento em que a gente estava documentando tudo. É até difícil, porque é isso que eu quero dizer, às vezes você ir numa área assim, indígena, onde tem companheiros lutando por uma demarcação, ou você ir numa área revolucionária e ver a luta pela terra, né, num tom de violência mesmo, de enfrentar o inimigo e responder à violência do inimigo na mesma moeda, que a gente vê aqui que, mesmo com todas as limitações que a gente tem com a luta aqui nos meios urbanos e tal, tem luta no Brasil, e é luta revolucionária, né? É luta para perpetuar o pensamento do proletariado, né, por todos os lugares por onde ele passou, né, desde o marxismo, passando pela Revolução Russa, pela Revolução Chinesa e por todas as revoluções do mundo, inclusive a Revolução Cubana. Então a gente vê que está tudo dentro do mesmo processo, por isso que eu digo que os filmes se complementam. Assim, espero que vocês tenham gostado, foi difícil de fazer, porque a gente faz filme na guerrilha também, né, a gente também é da guerrilha, só que a nossa arma era municionada pelo cartão de memória e não pela pólvora. Quem sabe, né? Às vezes, indiretamente, a gente acaba carregando alguns fuzis aí. Mas é isso, né? A gente tentou fazer um filme que não fosse melancólico, né? Porque ou seja, um filme que elevasse a moral dos camponeses e não, sabe? Eu fiquei pensando, imagina, você vir aqui mostrar esse filme depois e deixar todo mundo triste, né? Então eu pensei, eu quero fazer um filme que eu vou vir aqui exibir aqui no Pará depois e
o filme vai deixar todo mundo animado para continuar, para seguir na luta. E não sei se vocês acham que cumpriu esse papel, espero que sim. E é isso, obrigado pela oportunidade de exibir o filme aqui. Meu nome é Daniel, eu sou doutorando em Sociologia da FRJ e fui convidado aqui pela organização para comentar um pouco do documentário No Carro sobre o Che. O Che, a vida dele ela é alimentada por uma prática revolucionária que vai alimentando o pensamento político-filosófico dele, e o pensamento político-filosófico volta e retroalimenta a prática dele. Ele nunca deixou de ser um pensador e nunca deixou de ser um militante revolucionário. E desde o começo da vida dele, aí tem aquele filme Diário de Motocicleta, aquele filme importante, né? Mostra uma fase importante da vida do Che, que é quando ele se depara com a pobreza na América Latina, tanto no interior da Argentina como em outros países da América do Sul. Quando ele se depara com essa pobreza, ele vê povos indígenas, ele vê trabalhadores nas minas, ele vê muitas pessoas doentes, leprosos, e isso faz com que comece a despertar no Che um sentimento de necessidade de mudança política na América Latina. O Che era um pensador que ele era antidogmático, né, na esquerda, e era antidogmático porque ele questionava uma tese do marxismo que estava no Capital, uma metodologia do marxismo, que é a metodologia do materialismo histórico. Essa metodologia ela foi questionada pela Revolução Russa, né? Você não precisava desenvolver as forças produtivas burguesas para você fazer uma revolução socialista. Num país extremamente agrário, rural, você conseguiu implementar uma revolução. E o Che, alimentado por essa visão, por o que ele tinha visto na América Latina, ele viu, olha, nós não precisamos esperar desenvolver um capitalismo, desenvolver um proletariado para que a gente faça a revolução aqui. Isso acontece em Cuba e o Che ele questiona muito essa visão dogmática do marxismo. Então essa é uma ideia importante que está presente na trajetória de militância do Che. Voy a tratar de ser breve por el español y por la hora y porque ya los que me precedieron prácticamente tocaron muchos aspectos o casi todos de la personalidad del Che. Y digamos que esta película también me motiva a hacer algunas reflexiones que vinculan el Che y la lucha del Che en Bolivia con la Argentina. Hay una diferencia, ¿no?, digamos, histórica, papeles distintos jugados en la política y en la historia, pero hay similitudes entre la vida del Che y la vida de mi hermano Roberto. Los dos murieron a los 39 años y los dos estuvieron desaparecidos. Mi hermano sigue desaparecido. No nos entregaron el cuerpo y a pesar de que hay una causa judicial, no sabemos dónde está. En segundo lugar, como decía el coronel Gary Prado, general, en Bolivia había un gobierno elegido democráticamente, a pesar de que fusilaron 300 obreros en una mina, o sea, no tenían problema de masacrar al pueblo, pero habían sido elegidos democráticamente. A nosotros nos tocó también un gobierno elegido democráticamente, el general Perón, pero que organizó la AAA y mató a más de 1000 militantes políticos de la oposición. Ahora, la diferencia es que, a pesar de lo que dice Gary Prado, Barrientos no era tan popular, porque en Bolivia los gobiernos no eran populares. En Argentina sí, el general Perón era popular. O sea, la clase obrera, los trabajadores seguían votando a Perón.
Entonces esa fue una dificultad muy grande que tuvimos en Argentina en las fuerzas revolucionarias. Pero bueno, voy a la tercera comparación y me parece que es la más importante y la última. Está muy bien la reflexión que hace la película sobre el hecho de que la campaña del Che y la muerte del Che, si en lo inmediato no los resultados, se puede decir, yo digo casi con seguridad, que logró la democratización de Bolivia y el hecho de que ahora haya un verdadero cambio político fundamental, como es que le gobierna la mayoría del pueblo, de los indígenas, ¿no? Que no son gobernados por una minoría blanca, ¿no? Que gobierna el pueblo en Bolivia, eso seguro. Después podemos discutir que si pueden tomar más medidas. Yo creo que es un ejemplo en América Latina. Pero yo creo que es en parte o fundamental consecuencia de la campaña del Che. Cambió la historia de Bolivia. En Argentina, la guerrilla, las luchas de los años 70 también cambiaron la historia de Argentina. En Argentina teníamos un gobierno militar desde 1930 hasta 1973, siguió hasta el 86. Era un sistema militar, porque gobernaban los militares y cuando había elecciones, si no les gustaba, al año o a los 2 años los sacaban. O sea, que seguían gobernando ellos. Eso fue desde el 30 hasta el 86. A partir de 83. A partir de ahí se derrumbaron los militares, cambió hasta los partidos desaparecieron. O sea, el Partido Radical, que había gobernado con los militares, prácticamente desapareció y el peronismo está en grave crisis. Entonces, ese sistema, de todas maneras, ese sistema político del partido militar se derrumbó en Argentina. Y fue, para mí también, fundamentalmente a causa de la lucha de los años 70. Eu fiquei muito feliz com a visão já desses camponeses que às vezes a gente estuda tanto, né? A gente se forma, a gente debate política e esse camponês falando de revolução agrária, né? Uma coisa que para alguns de nós é tão complexo falar. Parece que reforma agrária, vamos dividir a terra, vai dar certo. Mas ao meu ver eles veem que isso vai dar errado a longo prazo. É necessário fazer uma cooperativa de terra, todo mundo dividir essa terra, para não ficar uma coisa egoísta do minifúndio, né? Aquele minifúndio egoísta e nem essa coisa cruel do latifúndio. Então a cooperativa da terra, né, talvez um socialismo agrário, né, de cooperativa é, ao meu ver, a solução para o campo. Então aquela frase que foi aplaudida, né, se o campo cruzar os braços, a cidade não come. Então é só isso, gente. Parabéns por esse trabalho de vocês. Esse filme aí, Terra e Sangue do Patrick, é impressionante, é uma denúncia do latifúndio, quer dizer, que acontece há muitos e muitos anos, que isso vem acontecendo, décadas no Brasil, de assassinatos, de brutalidades contra os camponeses pobres, quer dizer. Então eu fui advogado da CPT, Comissão Pastoral da Terra, da Igreja Católica do Estado do Maranhão, na década de 80, e presenciei muitos dessa truculência policial. Quer dizer, as polícias militares dos estados do Brasil, sobretudo do Nordeste, elas estão corrompidas, compradas pelo latifúndio, pelos fazendeiros. E assim, quando eles vão cumprir uma ordem judicial, uma reintegração de posse, um despejo, e muitas vezes, fora da legalidade, eles chegam mesmo já matando, quer dizer, de uma forma mesmo de truculenta, uma violência abominável. Então esse filme eu acho importante porque, além de mostrar o massacre daqueles camponeses, né? É também um chamamento à luta, que é aquela moça que a Sandra citou aí, quer dizer, a peça do filme não mostra o rosto, quer dizer, a gente vê que é um quadro político, que é uma mulher firme, né? Quer dizer, eu não deixei e não deixo e sigo a luta, quer dizer, então você está de parabéns, Patrick, por ter produzido esse documentário, e a gente tem que divulgar ele o máximo por aí. Ele é uma denúncia contra a grilagem de terra, contra o assassinato de indígenas e contra o assassinato de trabalhadores que lutam
para uma terrinha, né, o direito de trabalhar, como aquele senhor disse, eu quero só uma terrinha para trabalhar, para plantar. Bom, então, em relação ao filme do Pronsato, eu já vi algumas vezes, realmente interessante, porque mostra a figura do Che Guevara como uma figura, quer dizer, não era só um revolucionário, guerrilheiro, vitorioso em Santa Clara, em Cuba, quer dizer, mas também um pensador teórico. Quer dizer, eu já li algumas coisas sobre o Che Guevara, então muita gente ignora, mas foi um dos grandes teóricos do marxismo. Escreveu muitas obras, muita gente desconhece, pensa que é só um diário. Não. Che Guevara, quando foi à União Soviética, no início, logo depois da Revolução Cubana, numa missão oficial, ele, ao voltar da União Soviética, ele escreveu uma carta ao comando da Revolução, ao Fidel Castro, já chamando a atenção que aquilo lá estava tendo uma transição para o capitalismo, já não era mais o socialismo, mostrando as contradições da política que estava sendo aplicada lá pelo Khrushchev. Então, foi um pensador, um homem admirável, sob todos os aspectos. Nós somos guevaristas e realmente devemos também divulgar essa película, viu? Esse filme, o Pronsato, é excelente, e mostra ali, teve realmente a capacidade e a sensibilidade de entrevistar aquele povo ali, inclusive alguns que sobreviveram à guerrilha, né? Quer dizer, a Fundação Che Guevara, que desempenha um papel importante lá para preservar a memória e a luta de Che Guevara. Muito obrigado. Meu interesse, não só pelo Che, sino pela política e pela transformação social, foi pelas viagens. Eu fiz as mesmas viagens 30 anos depois do Che, um pouco menos, a partir do início dos 80, até 89 eu terminei na Bahia, e aí que começo a ter esse contato com os outros países, com Chile, o México, mas andando como ele andava com Granada e depois com Calica. Inclusive a Calica Ferrer é a pessoa que faz a segunda viagem com Che Guevara. O primeiro dia que a gente conheceu, que fomos tomar um café em Buenos Aires, eu falei com ele, a maneira que a gente está falando, parecia que a gente se conhecia há 30 anos. E por quê? Pelas anedotas que ele contava para as mesmas coisas, entendeu? A mesma coisa que você vendia em motocicleta, são as coisas que a gente viveu. Então, minha formação política se dá nas viagens. Então, não podia ser de outra maneira que eu me aproximasse a Guevara dessa maneira. E bom, esse filme tem muito disso. E só para fechar, eu estive na Bolívia agora, a convite do governo boliviano com esse filme. Fomos 6 cineastas, né? Teve um encontro mundial dos 50 anos da presença do Che na Bolívia. E eu tinha pensado antes de ir, o ano passado, fazer um trabalho novo sobre os 50 anos. Pois esse filme é de 2007, dos 40 anos. Mas refletindo, não achava uma maneira de entrar novamente num tema para tentar abranger a presença do Che na Bolívia, como tentei fazer nesse documentário. Então não via outra maneira. Eu sim, teve outras possibilidades de tocar o Che por outros ângulos, né? Mas não referentes à Bolívia. Então aí eu desisti, mas eu acho que foi bom. No filme, inclusive, se fala, tem um jornalista que diz o que acontecerá quando no meio século não, porque a cada 10 anos isso se vai incrementando e já chegamos aos 50 anos. E continua crescendo, porque a experiência que eu tive na Bolívia foi realmente incrível, não? O mundo todo, organizações guevaristas do mundo todo, né? Se encontrando lá para continuar implementando, digamos, um mausoléu a céu aberto e diário no mundo todo pelo Che.